Oi, bom dia. Eu sou a Angel, eu faço parte do grupo de pesquisa de tecnologia. A minha orientadora é a professora Cláudia e o nome do meu trabalho é Desafios do Ensino Remoto Emergencial em uma Escola de Idiomas de Curitiba, um relato pessoal. Então hoje eu vim mostrar para vocês a experiência que eu tive e estou tendo ainda nesse período da pandemia, como está sendo ensinar nesse momento. Primeiro, um pouquinho de contexto. Então, o contexto que todos nós estamos, do ensino remoto emergencial devido à pandemia de Covid-19, que estamos presenciando. Então, as escolas foram fechadas ali pelo meio de março, mais ou menos, não só no Brasil, mas em outros lugares também ocorreu esse fechamento em outros períodos. E as escolas fecharam, não só as escolas, mas os cursos também. Então, o meu foco aqui não é uma escola de ensino regular, mas uma escola de idiomas, em Curitiba. Então, um curso de idiomas. Então, primeiro, vamos ver um pouquinho a diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto emergencial. Vocês podem olhar em cima as minhas fontes, Então, esses teóricos, eles também fizeram trabalhos nesse período de 2020, então foi um período que realmente a gente percebeu que precisava falar sobre esse assunto. E os dois focam ali, no caso, os dois artigos focam nessa diferenciação entre os dois. Então, o ensino à distância, o ponto principal ele é ensino à distância, ele foi feito para ser desse jeito. Toda a questão pedagógica foi trabalhada e planejada para isso. Ele foi vendido e foi comprado como um curso de ensino à distância. Porém, o ensino remoto emergencial, como o nome já diz, é uma situação emergencial. Ele vem num momento de crise, vamos dizer assim. Então, quando ocorre a impossibilidade geográfica da aula acontecer, a gente não pode ir até a escola no momento, para não espalhar o vírus. Então, aparece o ensino remoto emergencial justamente para suprir essa demanda. Como não tem como ir para a escola, a gente faz o ensino dessa forma. Então, todo o planejamento que já tinha sido feito para ser em aulas presenciais, ele tem que ser transformado para a nova situação. E tem que ser passado de um modo diferente. Pensando nessa questão, então, por exemplo, pessoas que trabalham com ensino à distância, teoricamente já estão preparadas para isso. Inclusive os alunos, eles vão atrás disso, Eles mesmos vão atrás disso. Diferente do ensino remoto emergencial, que muitas vezes nem os professores, nem os alunos estavam preparados para isso e nem conheciam muito sobre tecnologia. Isso depende muito do contexto do aluno. Não é uma coisa que eles obrigatoriamente têm que saber para entrar num curso de idiomas. Pensando nisso, a gente já consegue pensar que tem muitas dificuldades que podem aparecer nessa questão, nesse meio do caminho. Então, por exemplo, perguntas que ficaram. Quais são essas dificuldades que acontecem na implementação do ensino remoto emergencial? Como que a escola lidou com isso? Funcionou? E também os objetivos, que seria apresentar esse relato, esquematizar as descobertas em sessões de origem de problemas, então juntar ali em partes que façam sentido para trabalhar juntas, e contextualizar as causas e efeitos de cada tipo de problema identificado. Então fazer todo um contexto ali de o que aconteceu, como que aconteceu, por quê, enfim, e como que a gente lidou com isso. Aqui. Em relação à escola agora, um pouquinho de contexto da escola. Como eu já falei, é uma escola de idiomas de Curitiba, faz parte de uma franquia, então as decisões são tomadas primeiro, lá em cima, e depois entre a gente. Tanto é que no começo a gente não sabia muito bem como que aconteceria tudo isso, porém foi passado para nós que eles fariam uma plataforma própria para a escola, então a gente esperou nesse momento, e quando aconteceu, deram as orientações para nós no tempo que tínhamos. Vou abordar isso um pouquinho melhor depois. Mas enfim, nessa escola, ano passado a gente estava comemorando 500 alunos ativos. A gente tinha atingido esse número. Porém, nesse ano caiu, como já era de se esperar. A gente ficou entre 300 e 400 alunos ativos ali. Agora já está aumentando, eu acho que já está com 400 e pouco. A gente já conseguiu fazer várias matrículas nesse período, ironicamente. E muitos alunos que antes tiveram que parar ou tiveram que trancar o curso por questão financeira, já estão conseguindo voltar à normalidade, então já estão conseguindo fazer o curso novamente também. Entre todos esses alunos, a gente tem uma variedade muito grande, tanto pela questão de idade, que vai desde os pequenininhos lá dos 4 anos até turmas mais 40, enfim, até 60 anos. E também, não só isso, mas também a questão de contexto. Então, tem alunos que fazem aula normal, tem alunos que fazem desde o começo até o fim, tem aluno que faz intensivo, então eles têm que pagar ali um valor a mais para fazer mais rápido. Tem aluno que faz aula VIP, então é um valor maior, porque é só ele o professor, o foco é nele. E tem aluno que é bolsista.
Então, a gente tem vários tipos de contextos entre esses alunos e é muita gente diferente, né, para lidar com uma mesma situação. Que eu imagino que ninguém ali, ou quase ninguém pelo menos, estava realmente preparado para uma situação dessas, né? Enfim, então a metodologia foi que eu fiquei anotando esses problemas que eu ia encontrando nesse período no meu celular. Então eu fui anotando sempre ali os probleminhas entre o período de 15 de abril, que foi o primeiro dia das aulas virtuais dessa escola, até 15 de agosto, que foi quando eu já estava fazendo esse projeto. Agrupei todas, coloquei ali nos que faziam mais sentido, né, nas sessões que faziam mais sentido, e nisso eu descobri 4 possíveis origens desses problemas. No caso, aqui estão os 4. O primeiro seria a questão de preparo. Então, como eu disse, tudo foi passado lá pela questão da franquia, né? Então, primeiro vai lá nos superiores e depois vem pra gente o que é pra fazer. E nisso, de vir pra gente o que é pra fazer, a gente teve pouquíssimo tempo para se preparar. Primeiro veio, a gente teve vários materiais, na verdade, assim, em PDF para ler, para ir vendo como que funcionaria. Também tivemos várias orientações e também oficinas para ver como seria, uma oficina só no caso. E primeiro foi passado para as mensalistas, que seria uma outra professora e eu, só nós duas, e depois para os horistas, e daí são vários outros professores. Então, já foi pouco tempo para a gente se preparar para tudo isso. Para os alunos, basicamente, a gente perguntou um tempo antes quem que ia aceitar fazer isso, e depois, na primeira aula que eles foram ter o primeiro contato com a plataforma, daí no caso eles não fizeram aula de verdade, eles refizeram a última aula só para ver como que ia ser na plataforma, né, para todo mundo ficar mais seguro. Ainda assim, teve pouco tempo de preparo. Em relação ao gerenciamento de tempo, tem outras questões envolvendo a pandemia. Então, por exemplo, alunos tiveram que mudar seu horário de trabalho, ou estavam em home office, ou então para ir até o trabalho tinha que ir em outro momento, em outro horário, para não fazer aglomeração no trabalho. Ou então estão em casa, estão em home office, mas também as crianças, né, os filhos estão em casa, então já gera ali uma questão de horários diferentes. Então outra questão para lidar. Também teve a compatibilidade, porque não são todas as plataformas e nem todos os dispositivos que são compatíveis com a plataforma. Ou então até a questão da internet, ou então dependendo de quão velhinho, quão novo que é o seu celular, ou qual atualização que ele tem, nem sempre você consegue acessar. Isso foi um outro probleminha também, mais técnico. E também questão de interferências externas, que já era, eu imagino que o que a gente mais podia esperar, que as pessoas estão em casa, né? Então, as pessoas normalmente não estão sozinhas em casa, ainda mais se você for pensar em aulas para um público tão diversificado, que tem até tanta criança nessa escola, vai acontecer de a pessoa estar ali com a família em casa. Nem todos vão ter um lugar quietinho só para eles, para fazer aula. Então, vai ter família passando atrás, vai ter família falando, gritando, enfim, até na casa de alguns professores. Então, é uma coisa que já era de se esperar que acontecesse. E também, outra coisa, em relação às interferências externas, seria um caso mais específico, assim, de pessoas entrarem, mandarem o link, alunos mandarem o link da sala para outras pessoas, e essas pessoas entrarem e fazerem bagunça na sala. Mas foi um caso bem isolado, já foi resolvido, enfim, mas seria a parte de barulho mesmo. Enfim, vamos fazer um resumo de dados, né? Então a gente já viu os problemas e o que seria a origem de cada um desses problemas. Agora vamos ver um pouquinho das soluções encontradas, se realmente solucionou. E vamos comparar isso com as dicas do British Council, porque eles fizeram um guia para auxiliar os professores nesse momento, também, desse ano, para falar, né, o que você pode fazer para otimizar a sua aula nesse período. Então, aqui, primeiro em relação ao preparo, né, que seria aquele tempo, a gente teve pouco tempo de preparo para conseguir se organizar para essas aulas, a solução encontrada foi marcar auxílio com professores mensalistas. Então, caso o aluno não tenha conseguido entrar não acessou a aula, enfim, e o professor horista não sabia como auxiliar, passa para mensalista. Então, no caso, eu fiquei responsável por auxiliar nessa questão. Em boa parte ajudou bastante, muitos alunos conseguiram voltar já a assistir suas aulas, porém, um problema continua, que os professores horistas continuam não sabendo como lidar com isso, alguns, né, e fica uma sobrecarga em uma pessoa só para lidar com o problema de várias turmas, né, de vários alunos. A dica seria conhecer bem, estar familiarizado com a tecnologia usada. Por isso que também é mais fácil para os mensalistas, porque por serem mensalistas e cumprirem essas horas, né,
a gente tem mais contato com a plataforma. Seria interessante que os turistas também tivessem, enfim, mas daí também teria que ver, assim, porque por ser turista, talvez se fosse fazer um workshop, alguma coisa assim, seria mais interessante para eles, para juntar todo mundo em um horário específico, mas também não, por causa do pouco tempo que nós temos, justamente por essa questão, a gente acaba não conseguindo auxiliar tanto nisso. Em relação ao tempo, esses desencontros, a gente marcou a reposição, né, que seria o mais fácil de fazer. Novamente, a gente tem horários, às vezes, que faltam muitos alunos, e outros horários que tem tanta reposição, que daí são feitas de um modo diferente de aula, que acaba também sobrecarregando alguns outros horários. E também com essas mensalistas, né, que as mensalistas que são responsáveis pelas reposições. A dica seria, se possível, gravar as aulas, porém isso não é possível segundo o método da escola em que eu trabalho, então não teria como fazer isso. Próxima questão seria a compatibilidade de dispositivos e de navegadores. A gente sempre fica lembrando para os alunos, tem que ter um outro dispositivo, se tiver. Ou então, se não funcionou, por que não tenta com esse navegador aqui? Tem certeza que está usando o navegador certo? Sempre retomando essas coisas. Normalmente isso funciona, já é o suficiente para eles conseguirem acessar a aula. Às vezes sempre tem que ficar lembrando, toda semana tem que ver isso. Mas tudo bem, porque eles possivelmente estão acostumados a usar outras plataformas para assistir suas aulas da escola, já que a gente usa uma específica nossa, então é normal que isso aconteça. E não houve dica para isso, pelo menos não aparentemente, mas também não teria também muito o que fazer, porque a questão de plataforma seria importante usar talvez alguma plataforma que fosse compatível com mais navegadores para facilitar no acesso, porém precisamos usar a nossa mesmo, e ela funciona bem, na verdade, né? Só sempre tem que lembrar para os alunos de usar o navegador certo. Em relação ao dispositivo, não teria o que fazer de nenhum jeito mesmo, porque já é a questão mais do aluno mesmo. Então, não teríamos como auxiliar muito nisso. Em relação às interferências externas, que o problema foi o maior ambiente, né, o barulho, enfim, soluções encontradas. Para ninguém invadir a sala novamente, agora a gente consegue permitir quem que entra e pode negar quem a gente sabe que não é da sala. Então, nunca mais aconteceu esse problema. E em relação ao barulho, a gente sempre pede para mutar, inclusive nós mesmos também conseguimos mutar os alunos nesse momento. E isso ajuda, assim, no sentido de que não vai interferir com os outros alunos, né? Porém, o problema é que o aluno continua tendo a interferência ali dele mesmo, né, da própria casa, e também ele não pode interagir muito. Eu tenho um aluno em específico que ele teve que sair da casa dos pais agora, ele é pequenininho, e como os pais estão trabalhando, eles ficam com medo de ficar indo, né, saindo de casa e voltando por causa do vírus. Então eles levaram ele para a casa dos avós, e os avós estão na rotina deles ali, né? Então eles estão conversando ali na casa, e o menino fica sempre com o áudio mutado por causa disso. É muito triste porque ele não pode participar muito da aula quanto ele poderia se estivesse em uma situação melhor, mas é o que temos, né? E a dica seria evitar distrações durante as aulas, por esse é um ponto que eu acho que não tem muito como o professor auxiliar, porque é uma questão interna, né? Os alunos estão em casa, então cada um está ali na sua caixinha, na sua rotina, e muitas vezes não tem muito que a gente possa fazer para ajudar nessa questão. Enfim, vamos ali agora para as considerações finais. Como vocês puderam ver, tiveram algumas dificuldades que aconteceram, né, que foram identificadas. Conseguimos lidar com algumas. Obviamente, seria importante, né, ter uma outra perspectiva, talvez, para ver como lidar de uma forma diferente, de uma forma mais efetiva, ou então identificar outros problemas, talvez por outras visões, né, em relação aos pais, aos alunos, enfim. Tem muito mais conteúdo que seria importante de ver nessa questão. Então, justamente sendo um relato de experiência, a gente quer incentivar, né, que mais trabalhos assim apareçam, porque é muito claro como que trabalhos sobre esse assunto surgiram esse ano, porque ninguém comentava muito sobre isso, assim, mesmo falando sobre tecnologia, a gente normalmente pensa em coisas mais gamificação, essas coisas, e de repente tudo muda. E a gente tem que falar sobre isso, porque a gente precisa, e é importante. Então é muito importante ter esse tipo de trabalho, né? Incentivar que esse tipo de trabalho seja feito por diferentes perspectivas, para a gente ter sempre uma visão melhor do que está acontecendo. É isso, que são as minhas referências, e
Obrigada. Tchau.